Prezados radiovintes, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente na companhia de vocês na noite de hoje para mais um programa Estudando a Mediunidade. Obrigada pela sua companhia. Este programa está sendo transmitido ao vivo em áudio e vídeo para todo o Brasil pela Web TV Rádio Espírita Capixaba. Se quiser, é só acessar radioespírita.net.br. Nós estamos falando diretamente do auditório da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. O nosso entrevistado é o nosso companheiro Eliomar Borgo Cipriano. Ele trabalha no Departamento de Orientação Mediúnica aqui da nossa federação e também é trabalhador da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas. Nós vamos fazer, antes de iniciar o nosso programa, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem de autor desconhecido, que muitos de vocês conhecem, que chama-se Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. Isso muito me aborreceu. E também logo perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, por todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixaste. E o Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e de teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi este o momento em que nos braços eu te carreguei. Linda mensagem, né, companheiros? Então, essa mensagem é de que nos braços eu te carreguei, para uma referência anterior. Muito boa mensagem. Bom, queridos radiovintes, então nós vamos iniciar hoje o nosso programa com um tema muito, tenho certeza que vai trazer muitos benefícios a todos nós, né? Se você quiser acessar o chat para fazer as perguntas, fique à vontade, que o Eliomar está aqui para responder. Boa noite, Eliomar. Boa noite. O tema do nosso programa da noite é transe e mediunidade. Eliomar, você teria... Ah, desculpe, nós estamos hoje no programa 57º programa. 57 programas. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2012. E Eliomar, que beleza, hein? Então, Eliomar, você vai discorrer para a gente hoje sobre esse assunto muito importante para todos nós, não só médiuns, né? Mas pessoas que estão com algum problema e às vezes não sabem que está passando por determinado tipo de situação. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, primeiramente, o seu boa noite para todos nós, para os seus radiovintes, por favor. Boa noite, caros radiovintes. Na verdade, agora, Graça, não sei nem se a palavra radiouvinte está mais adequada, porque eles agora estão nos ouvindo e estão nos vendo também. Na verdade, seria mais telespectadores, né? São nossos telespectadores. É o segundo programa que nós estamos fazendo, até então era na web rádio, mas agora, como está indo som e imagem, nós diríamos que é web TV. Então são nossos telespectadores. A gente ainda não está meio habituado com isso. Mas nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre transe e mediunidade. Na verdade, nós diríamos que esse programa de hoje vai ser uma homenagem
a um grande pesquisador da doutrina espírita, que merece todo o nosso respeito, até porque é o nosso amigo pessoal, né? Nós tivemos a oportunidade de conviver com Palhano, Lamartine Palhano Júnior. Tem vários livros editados, todos excelentes, todos, né? Mas tem não sei se 30, Graça, mas um número bastante grande de livros, né? E o Lamartine Palhano Júnior era um grande estudioso de mediunidade. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele lá na Casa Espírita Cristã, na mesma reunião mediúnica, né? Em onde estava Lamartine Palhano, Dalmir, que era o dirigente, tinha o Júlio, com aquela mediunidade exuberante, Júlio César Grande Ribeiro, tinha Lulu, tinha a tia Bebel, o Wallace, tantos médiuns ali, colaboradores. A gente vai acabar pecando por não citar o nome de todos, né? Mas o Palhano era um desses integrantes, e o Palhano, então, desde aquela época, imagina quantos anos atrás, lá se vão 35 anos, Palhano, eu era ainda bem jovem na época, né? E o Palhano nos ensinando as coisas sobre mediunidade. E agora nós estamos aqui nessa noite, numa singela homenagem a Palhano, tentando falar desse livro dele, Transe e Mediunidade, que eu entendo que todo estudioso da doutrina deveria conhecer. Agora, os médiuns e os integrantes de reunião mediúnica não deveriam desconhecer o que está nesse livro. Mas a gente vai tentar passar as principais informações sobre o assunto transe, né, a partir de agora. Mas você queria fazer alguma observação? Eu queria perguntar a você, Leomar, o que é transe? Você poderia começar para a gente falar o que é transe? O Palhano, ele falava uma coisa interessante para a gente. Ele dizia o seguinte: existem vários autores que escrevem sobre mediunidade. Você vê, às vezes, autores excelentes, com grande experiência sobre mediunidade, que escrevem livros e mais livros sobre o assunto. No entanto, eles não dedicam, às vezes, nenhuma página do livro à questão do transe. E o Palhano, como pesquisador que era, ele era enfático. Ele dizia o seguinte: se a pessoa não entender de transe, não vai entender de mediunidade. Uma coisa completa a outra. Com certeza, porque está na base. A mediunidade, ela só vai acontecer se ocorrer o transe. Se não ocorrer o transe, não tem o fenômeno mediúnico. Então, como que uma pessoa vai estudar sobre mediunidade sem falar do transe? Então nós nos sentimos assim numa obrigação mesmo de estar divulgando esse trabalho do Palhano para que as pessoas entendam isso. Porque se fala demais de mediunidade, não se fala de transe. Então o que é o transe? Aí começa uma história que a gente vai começar a tentar assim ir por etapas, né, devagar, para que todos possam entender. Primeiramente, o transe faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala em transe, as pessoas têm uma imagem de um médium, não é? Entrando em transe. Eu estou aqui só. As pessoas que estão no chat, médium? O Souza está conosco no chat e o George Bueno. Muito boa noite, prazer estar com vocês, hein, Ediane? Ediane e Jorge, muito obrigada pela companhia. Podem fazer as perguntas se tiverem alguma dúvida, ok? Obrigado pela sua participação. Então vamos lá. Voltando à questão então do transe. Há uma forma estereotipada na mente nossa sobre transe. Quando nós pensamos em transe, nós pensamos em alguém que entra num transe profundo, que é apenas um tipo de transe, fala coisas ou faz coisas e quando ela volta do transe, ela não se lembra de nada. Então as pessoas acham que a pessoa só entra em transe se ocorrer esse fenômeno nessa condição. Então as pessoas não sabem que o transe tem outros graus, que é o que nós vamos falar, mas vamos já começar aqui, depois a gente repete novamente. O transe tem um estágio que é o chamado transe superficial. Ele ocorre a qualquer momento na nossa vida. E a maioria de nós vive
esses momentos de transe e não sabe que vive esses momentos de transe. Você queria fazer pergunta? Cita para a gente, Eliomar, alguma situação de transe, assim, no dia a dia, que a gente vive no dia a dia, qual a situação assim, mais corriqueira que a gente poderia dizer que está em transe? Vou dar exemplos bem simples. Você vai a um cinema, ou então está numa televisão, está assistindo um filme, ou uma novela, seja lá o que for, e você fica totalmente focado naquele assunto. De repente você fica tão focado, né, tão preso com a sua atenção, você entra às vezes numa emoção por conta daquilo que está sendo veiculado, né, na televisão ou no cinema, chega a rolar lágrimas às vezes, você se emociona e você fica totalmente preso. E você não sabe que você fez transe nessa hora. Você só sabe o seguinte, que se passaram 10, 15 minutos, ou 20, ou meia hora, e você não viu. Esse é um exemplo. Um outro exemplo muito corriqueiro, por exemplo, dona de casa. A dona de casa vai para a cozinha preparar aquele prato que ela já está acostumada com ele há muito tempo. Ela não precisa mais ficar ali folheando o livro de receitas, olhando detalhe por detalhe, prestando atenção. Ela já tem aquela receita na cabeça. Ela já fez aquela receita inúmeras vezes. Então ela vai fazendo as coisas de forma totalmente automática. Como ela não precisa prender a atenção dela ali, ela joga o pensamento dela, deixa ele solto. É nessas horas que ocorrem os chamados insights, as intuições. Exatamente por quê? Porque a pessoa está num ligeiro estado de transe. O homem, quando vai fazer barba, né, a gente vai fazer a barba, já está tão acostumado a escanhoar, de forma tão mecânica, que a gente não sabe. Né? Não precisa ficar prestando atenção. E o pensamento voa. E nessas horas a gente entra num estado chamado de baixa tensão psíquica. Todos esses casos que eu estou citando são de baixa tensão psíquica. E a gente faz um transe. Quer ver um outro exemplo? Aquela menina apaixonada que chega em casa, deita numa poltrona e bota uma música e fica viajando e viajando, o chamado devaneio. Isso é estado de transe. Quando a pessoa, Eliomar, está dirigindo, né, ela conversa, passa marcha, fala de outros assuntos, e ela nem percebe que está passando marcha, não é verdade? Também está em transe, né? Esses estados são estados de transe, que você tem baixa tensão psíquica, você não precisa concentrar a sua mente muito numa coisa assim de ficar atento no sentido de fazer, executar alguma coisa. Embora você às vezes fique concentrado, como no caso do filme que nós citamos, né, pode parecer assim um contrassenso que a gente está falando, mas você fica focado numa coisa ali e alheia-se do resto. Você fica totalmente alheio do resto. Em outras situações, como a do carro, você faz umas tantas coisas de forma totalmente automática. Tá? Então, esses são caminhos do transe. Alguns especialistas dizem que todos nós fazemos transe várias vezes por dia, porque o nosso cérebro precisa de descansar. Nós não podemos ficar o tempo todo em alta tensão psíquica, que é quando você bota o cérebro, nós vamos abordar um pouquinho mais à frente, quando você bota o cérebro em muita atividade. Então, você pode observar, se você estiver trabalhando alguma coisa que está em alta tensão psíquica, muita tensão, te exigindo muito esforço, você chega um momento que você sente a necessidade de levantar, de dar uma voltinha, tomar um cafezinho, bater um papo. Por quê? Você precisa alternar. Então, segundo os especialistas, quer dizer, veja como o transe está desmistificado por alguns especialistas. Segundo os especialistas, o transe é isso. É esse estado de baixa tensão psíquica que durante o dia, várias vezes a gente vivencia e às vezes não sabe, você não tem a menor consciência. Não é? Imagina se você pega um ônibus para viajar e você sai prestando atenção na estrada, atenção em tudo, daí a pouco você não presta mais atenção em nada e começa a viajar mesmo, no sentido real da palavra. Você está em transe, entendeu? Qualquer devaneio, né, qualquer situação desse tipo.
A prece já é um caso até mais profundo. O Palhano vai falar, num outro livro, que é o livro da prece, ele vai falar que a prece, quando ela é muito profunda, ela leva a gente a um estado muito mais profundo que o transe. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então eu queria só lembrar, Graça, que nesse livro o Palhano vai falar, né, que o espírita que não tem... as pessoas que lidam com a mediunidade, mas que não sabe conceituar, não sabe identificar o transe propriamente, é um pouco, mas é preciso estudar. Ele acaba também não entendendo nem de animismo e nem de mediunidade. Tá? E o animismo, então? O que é animismo, Leomar? Fala pra gente. A gente sabe que isso é um assunto também bem complexo, né, Leomar? O estudo do transe está muito associado com animismo e mediunidade. Então é preciso entender o seguinte: o que é animismo? Animismo é quando a pessoa tem um fenômeno psíquico qualquer, mas que é, vamos dizer assim, realizado pelo espírito do próprio indivíduo. Não há interferência espiritual. Tá? Então, esse é um fenômeno anímico. Por exemplo, Kardec vai dizer lá no livro dos médiuns, ele vai perguntar aos espíritos, eles vão responder, o indivíduo pode ter fenômenos mediúnicos e anímicos da mesma natureza. O indivíduo pode psicografar alguma coisa e aquilo se vir provido do próprio espírito do indivíduo. O indivíduo pode fazer uma composição e provir dele próprio, a inspiração dele, ser dele mesmo. O indivíduo pode fazer uma palestra e aquilo vir da sua própria inspiração. Mas também existe o fenômeno mediúnico. Quer dizer, você pode ter a interferência do fenômeno anímico, quer dizer, que ele é realizado pelo próprio indivíduo, ou vir a influência dos espíritos. No nosso caso mais comum, que não somos médiuns ostensivos, né, o que costuma normalmente ocorrer é uma mistura dos dois. Nós, ao mesmo tempo que estamos transmitindo, às vezes, nossas ideias, também estamos captando ideias dos espíritos. Mas isso se dá de uma forma, vamos dizer assim, muito espontânea. Você ia fazer alguma pergunta, Graça? Eu queria agora que você falasse um pouquinho dos tipos algum tipo de transe, dos estágios do transe. Conceitua para a gente um pouquinho sobre essas ondas cerebrais. Fala um pouquinho para a gente. Veja bem, para a gente entender sobre o transe, né, para nós entendermos sobre o transe, faz bem a gente lembrar a questão das ondas cerebrais. Os neurologistas, né, quando eles realizam um tipo de exame, tá, que é o chamado eletroencefalograma, eles medem, esse aparelho mede as ondas cerebrais, as nossas ondas cerebrais. E eles então, já de muito, classificaram, de acordo com a frequência, com o tamanho de onda, eles classificam essas ondas cerebrais em 4 tipos. Um tipo que é básico, que é a chamada ondas beta. Quando nós estamos, como agora, no estado de vigília, fazendo as coisas, realizando as coisas, trabalhando, enfim, nesse estado normal, que é um estado de alerta, né? Um estado em que a gente está trabalhando, fazendo as coisas, se nós tivéssemos acoplados, nesse momento, em nós, os eletrodos e esse aparelho, certamente nós iríamos verificar que o tipo predominante de ondas que nós teríamos nesse momento seriam as chamadas ondas beta, tá certo? Essas ondas betas, elas vão de 14 a 30 ciclos ou 40 ciclos por segundo. Os autores divergem com relação ao limite máximo. Todos são concordes que ela começa com 14 ciclos. Mas se ela vai a 30, 40, 50, os autores, cada um fala de uma maneira diferente. O certo é que esse é o chamado estado de alta tensão psíquica. Nesse estado não ocorre transe.
porque o indivíduo está alerta, ele está ativado. Só que você pode estar trabalhando, estar no seu estado beta, e de repente você dá um rápido mergulho no inconsciente, como se diz, e volta. Quer dizer, você pode baixar essa onda cerebral momentaneamente, às vezes de forma muito rápida, entrar num outro estado de onda cerebral. O que vem logo abaixo das ondas beta são as chamadas ondas alfa. As ondas alfas, elas ficam numa ciclagem cerebral de 7 a 14 ciclos. Então, quando o indivíduo está em alfa, o cérebro dele não está naquela grande atividade. Ele decresce a atividade. Fica no estado de relax. Então, vejam bem, nós, instintivamente, nós procuramos esse estado, porque ele é relaxante e ele é terapêutico. Tem pessoas, por exemplo, muito estressadas, muito ansiosas, que buscam a yoga para fazer relaxamento. Quando elas fazem um relaxamento, o que elas estão fazendo? Elas estão colocando essas ondas cerebrais nesse estado chamado alfa. Quando uma pessoa vai numa igreja rezar, às vezes ela está agitada, está nervosa, está com a mente totalmente conturbada. Entra naquele ambiente, ali às vezes já ela tem, na entrada ela recebe uma mensagem, muito comum nas casas espíritas, recebe uma mensagem, começa a ler, senta antes de começar a palestra, já fica lendo, às vezes ela está ali, não é? Sentadinha, não é? E tem uma música de fundo, aquilo tudo vai condicionando, sem que ela perceba, né, se ela se dê conta, só por conta desse ambiente, ela vai baixando a ciclagem cerebral. Ela entra em ondas alfa. Essa linguagem dos neurologistas, chamada onda alfa, já está aí no popular. Já observou como é que é? Fulano está em alfa. Ih, fulano está em alfa. Fulano é zen. Não é? Ah, fulano é zen, é um fulano calmo, tá certo? Agora, quando você vê um sujeito agitadão, né? Aí você fala o quê? Aí eu costumo brincar, sabe, Graça? Eu criei um termo por minha conta. É um betão. É, porque é beta, mas é aquele beta que está lá em cima, entendeu? Não está lá em 14, não, está lá em 30. Está quase já dando um infarte. E é interessante. Os empresários, as pessoas que trabalham de forma muito agitada, muito estressadas, elas sentem a necessidade desse estado alfa. Não é? Por quê? Porque o organismo chega uma hora que ele não está dando conta. Então, como às vezes a pessoa não tem hábito religioso, o que eles costumam fazer? É o chamado happy hour. Então, o que eles fazem? Eles vão beber para fazer um transe farmacógeno. Nós vamos conversar sobre isso ainda mais no final. Tem uma gente bem empresários aí, fazendo assim, entre um expediente e outro, as pessoas fazem... As pessoas estão fazendo, as empresas, entre um expediente e outro, elas fazem uma paradinha para a pessoa fazer um relax, fazer uma meditação, isso aí é para entrar em alfa. E diz que o rendimento é muito melhor. Com certeza. Quer dizer, todo mundo sabe, tá certo, que o cérebro nosso, ele não pode ficar o tempo todo nessa alta tensão psíquica. Nós temos que entrar em estado de baixa tensão psíquica. Por isso que eu estava falando, o transe é totalmente desmistificado. Você não precisa de falar em transe relacionado com mediunidade. O transe hoje é estudado dentro desse outro enfoque. Quer dizer, a pessoa precisa ter um estado de relaxamento, entrar em alfa. Por que meios ela faz isso? Ela pode fazer isso de uma maneira totalmente sadia, que é, por exemplo, através de uma música, através de uma boa leitura, através da oração, passar a ter momentos de meditação em casa. Já imaginou uma pessoa que tira 15 minutos por dia, pega um bom livro espírita, tipo um Vinha de Luz, um Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler aquele livro, fica ali durante 15 minutos concentrado naquilo, depois faz uma prece. Ela não está em alta tensão psíquica. Ela está em baixa tensão psíquica. Ela está relaxando o organismo. E isso é terapêutico.
Porque sabe-se que o estresse pode até matar uma pessoa, não é? O estresse hoje é tão estudado. Então, a gente quer mostrar para os nossos telespectadores que nós vamos estar falando um pouco mais de transe relacionado com mediunidade, mas para ele perceber o quanto o transe faz parte do nosso dia a dia e como esse assunto é importante para o nosso dia a dia. Não é? Volta a insistir nessa questão, Graça. A questão dos chamados happy hour. Quer dizer, o indivíduo, depois de uma semana de segunda a sexta, está quase subindo pelas paredes, como se diz na gíria, né? Não se aguentando mais de tanta tensão, de tanto estresse. Então, o que ele faz? Ele busca uma forma de resolver. A gente tem visto, agora, as academias de yoga, por isso são tão cheias. As pessoas têm procurado muito yoga, para relaxar, para meditar. É o que você falou, chega no final de semana as pessoas ficam muito estressadas. Então a yoga é um paliativo, não é só paliativo, é muito bom de usar yoga, né, nesse sentido. Existem várias maneiras sadias de fazer. Nós gostaríamos de lembrar que existem formas não sadias de fazer. A bebida alcoólica, que o álcool promove o transe farmacógeno, tá certo? A maconha, a cocaína e outras drogas. Não é? Então, infelizmente, as pessoas procuram esse estado de relaxamento de uma forma artificial, muitas vezes danosa ao organismo. Não é? Mas existem formas sadias de fazer esse relaxamento. Bom, o que nós queremos só lembrar então nós falamos das ondas cerebrais, falamos de dois tipos. Vamos lembrar, a beta, que é de 14 a 30 ou 40 ciclos. A pessoa está em alta tensão. Tem o alfa, que vai de 7 a 14, que é relaxante. Né? Muito bem. Depois você tem um outro nível, que eles chamam de ondas cerebrais, que é a chamada ondas teta. Essa vai de 4 a 7. Você baixa mais ainda. Não, essa daí não é muito comum. Alguns médiuns espíritas trabalham só na faixa da alfa. Eles têm o transe e ficam em alfa. Mas alguns vão realmente a teta. Eles ficam nessa faixa de 4 a 7 ciclos. Para você ter uma ideia, Graça, a gente nessas pesquisas que a gente tem feito também, os meditadores, as pessoas que aprendem a meditar, os orientais, alguns deles, depois de 2 horas ou mais de meditação, eles conseguem descer nesse nível chamado teta, de 4 a 7. Médiuns espíritas podem, alguns deles, chegar nesse nível assim, imediatamente, porque tem pessoas que têm essa característica de transe. Então eles vão a esse nível teta. Agora, o mais surpreendente é que depois do 4 a 7, você tem um outro, que é o último tipo de onda, que é as ondas delta, as ondas de sono. Essa vai de meio a 4 ciclos. Por que meio? Por que meio? Não vem a 0? Não, se for a 0 é morte cerebral. Por exemplo, se você quiser constatar se um indivíduo morreu, desencarnou, mas que a gente fala morreu, a morte, um dos testes que se faz é através do eletroencefalograma. Se ele der 0, as ondas cerebrais vierem a 0, parou de pulsar. Você vê que ele faz assim, ó. Não é? Ao invés de fazer isso, ele faz assim, ó. Uma linha reta. 0, morte cerebral. Tá certo? Então, na verdade, quando a gente dorme, nós entramos nesse estado, né, que é as ondas delta, que vai de meio a 4 ciclos. Para que a gente fala essas coisas, uma vez que a gente não é neurologista, é porque é uma maneira didática da gente entender o transe. Entendeu, Graça? Uma maneira didática. Quer dizer, a pessoa que faz o transe, seja anímico, quer dizer, onde se manifesta a própria alma do indivíduo, ou seja mediúnico, ou seja, entra em sintonia com outros espíritos, para que haja essa sintonia, para que haja o fenômeno mediúnico, tá? É necessário que o indivíduo esteja em transe. Para que ele entre em transe, ele sai do beta e entra em alfa ou teta.
Ele fica ali, nessa faixa. O médium que participa da reunião mediúnica, ele está sempre num estágio só ou ele pode oscilar? Oscila, claro que ele oscila. Por exemplo, o médium, quando você às vezes quer tirar um médium do transe, até porque ele está perturbado pelo transe, o que a gente faz? Como a gente conhece essas coisas, a gente pede o médium para abrir os olhos, possivelmente para levantar. Eu costumo tirar, você já viu, a gente faz isso em reunião mediúnica, quando eu vejo que o médium está com dificuldade de voltar, depois da passividade, e ele ainda está lá, muita coisa, eu costumo fazer algumas intervenções para tirá-lo do transe. Quando ele é um médium, por exemplo, auditivo, mais auditivo, eu pergunto, fulano, você está me ouvindo? Volta. Está se sentindo aqui? Quando ele é mais visual, eu costumo pedir a ele para abrir os olhos, assim, dá uma olhada ali no relógio, vê que horas são agora. Já observou? Quando ele é mais do tipo sinestésico, né, a gente costuma dizer para ele o quê? Fulano, se sinta aí, está se sentindo dentro da sua roupa? Está se sentindo aí dentro do seu sapato? São formas que a gente tem. Às vezes a gente usa recurso do tipo assim, me diz o que aconteceu quando nós começamos a nossa reunião, ou pouco antes da nossa reunião. É um fato. Aí ele fala, ele sai do transe. Então, Graça, veja como essa informação é importante para quantos companheiros que às vezes entram em transe em casa, em transes difíceis, sofridos, e não sabem como fazer. Né? Até a cultura popular já diz assim, vai dar uma voltinha, não é? Vai espairecer. Quer dizer, por quê? Porque se você sair do foco, você corta o transe. Então é importante isso. Quantas vezes você está numa reunião mediúnica, o espírito vai se comunicar, ou começa a comunicar com o médium, e lá numa certa altura o médium diz assim, foi embora. Não é que foi embora? Por algum motivo ele cortou o transe. Entendeu? Ele corta o transe e aí ele diz que o espírito foi embora. Tá? São formas que a gente tem visto aí. Mas vai lá, Graça. Vamos falar mais um bocadinho agora dessas áreas onde o transe mais atua no médium. Bom, para a gente entender então isso, não é? O Palhano então falava que o transe, não é, é um estado de baixa tensão psíquica. Quer dizer, não ocorre transe em alta tensão, lá no beta, né? Um jeito muito ativo. Quem ainda possa ter dúvidas sobre isso, eu vou dar um exemplo assim, fica bem claro, que a pessoa pode ainda ter dúvidas sobre isso. Imagina que você queira hipnotizar uma pessoa. Aí você pede o quê a essa pessoa? Que ela sente, relaxe, feche os olhos, que procure se concentrar no que a gente está falando para ela, procure se aliar de outras preocupações, não é isso? E vai fazendo sugestões para ela, não é verdade? Imagina se você fosse fazer a mesma coisa com uma criança, né? Se for uma criança agitada, o que ela faz? Você pede ela para sentar, ela não senta, você pede para se fechar os olhos, ela não fecha, ela fica com o olhinho virado para lá e para cá, prestando a coisa, não entra em transe. Então, o que obrigatoriamente precisa ocorrer? Uma baixa tensão psíquica, uma interiorização, não é? Por isso que eu disse que mesmo quando você está num cinema concentrado, mas você está muito dentro de você. Você chega a um ponto que você não consegue perceber nem o que está acontecendo à sua volta. Você está se interiorizando. Esse estado de interiorização, onde você perde de uma certa maneira as referências do entorno, não quer dizer que você não tem mais consciência, mas você se interioriza. Quando você faz esse caminho, esse é o caminho do transe. Tá? Então, o que acontece aí já no nível ainda cerebral? Nós temos no nosso cérebro uma área chamada córtex cerebral, que é a área mais externa do cérebro, e uma área mais interna, que é o chamado subcórtex.
Tecnicamente, Palhano e outros pesquisadores vão explicar para nós que quando você entra em transe, uma área mais ou menos extensa do córtex fica, vamos dizer assim, como se ela ficasse, digamos, um termo, desligado, desconectado, fica desvinculada. Então, por exemplo, você vai ver assim, uma pessoa que está muito atenta, prestando atenção nos detalhes de uma sala, observando coisas, ela não está fazendo o caminho do transe. Mas uma pessoa pode começar a olhar para um lugar assim e começar a não ver mais nada. Não é verdade? Então veja bem, o estímulo que veio pelos olhos vai até essa área cortical que identifica, só que de uma certa maneira isso está desativado. Aí às vezes a pessoa para brincar ainda faz assim, né? Oi, volta, não sei o quê. Não é isso? Então há uma desvinculação, uma desconexão. Isso, tecnicamente, é chamado de dissociação. Há uma dissociação. Entendeu? O médium precisa entender isso. E ele é uma pessoa que tem mais facilidade de dissociar que uma outra pessoa. E é o que se observa mesmo. Não é? Não é isso que você observa? Às vezes você está conversando aqui com o médium, você está ali, está estudando alguma coisa, analisando, quando você olha, o indivíduo já está meio alheio, já está entrando numa faixa de trânsito. Não é isso que acontece? Então vamos lá. Pode passar para a gente mais falando agora sobre os graus, Eliomar. O transe ele é sempre de um mesmo jeito ou ele tem assim níveis? Né? Como é que é o transe? Fala pra gente. Porque a gente pensa que é tudo de um jeito só, e não é. Na verdade, ele tem os níveis, né? Uhum. Então vamos lá. Graça, nós já começamos a falar, mas vamos voltar, porque é muito necessário explicar essas coisas para as pessoas, porque às vezes as pessoas, né, têm essas dúvidas. O transe ele é conhecido com um estereótipo. É o transe profundo. Não é? Mas o transe mais frequente, inclusive hoje mais frequente nas reuniões mediúnicas, é o transe superficial. Então, com relação a graus de transe, nós poderíamos dizer que nós temos 3 tipos, ou 3 graus principais. É o superficial, é o intermediário e o profundo. Na verdade, existem vários graus. Entre o superficial e o profundo, você tem tem uma gama ali de situações diferentes. Mas didaticamente, a gente pode dizer assim, você tem um transe superficial, tem um intermediário e o profundo. O superficial, né, é aquele em que, agora vamos levar para o lado da mediunidade. Tá? Vamos levar para o lado da mediunidade. O que é o transe superficial no caso da mediunidade? O médium, por exemplo, ele entra num estado de psicofonia, por exemplo, o espírito começa a falar através dele, as ideias do espírito passam pela mente dele, ele tem consciência do que está acontecendo, ele percebe tudo que está sendo dito, mas ao mesmo tempo ele percebe tudo que está à sua volta, ele sabe que tem um ventilador ligado, ele sabe que tem um carro que acabou de passar na rua e buzinou. Se tiver alguma conversa dentro da reunião, ele consegue de alguma maneira saber que está acontecendo aquilo. E outra coisa, quando ele sai do transe, se você perguntar para ele, você lembra do que aconteceu, do que o Espírito falou? Ele lembra tudo. Esse é o transe superficial. Aí seria o caso de perguntar, esse transe superficial é bom ou ruim? Ele tem o lado bom e o lado ruim, digamos assim, se a gente quiser analisar. O lado bom dele, o médium tem controle do processo, o médium se lembra com facilidade. Quando você vai fazer uma avaliação ao final da reunião, para saber daquele atendimento, se ele foi bem sucedido, se o espírito foi bem atendido, se houve realmente o atendimento adequado da necessidade dele, ele se lembra de tudo, e às vezes ele diz para a gente, fala assim, olha, quando você fez aquele argumento assim, assim, assim,
Isso não atendeu o espírito, o aborreceu. O espírito queria levar a situação para essa dificuldade dele, colocou várias vezes, e você ficou insistindo numa outra ideia. Você consegue ter um feedback excelente do médium, por quê? Porque ele fez transe superficial e se lembra. Você ia fazer uma pergunta? Eu queria perguntar a você, Eliomar, o seguinte, hoje em dia a gente não vê mais tantos médiums fazendo esse transe profundo. É errado? Por que isso? Por que não se vê mais? Hoje em dia poucos médiums fazem esse transe profundo. Bom, a gente não pode assim afirmar categoricamente. A gente pode dizer que os fatos estão aí para a gente observar. Antigamente era muito comum em reuniões mediúnicas você ter um médium sonambúlico que faz o transe profundo, que nós ainda não explicamos o que é. Mas vamos agora então explicar logo o profundo. O que é o transe profundo? Diferentemente do transe superficial, o transe profundo, sim, Graça, mas eu não posso esquecer de lembrar que o lado ruim do transe superficial, porque senão vai deixar a cabeça das pessoas. E o lado ruim, o que tem de ruim? O lado ruim, sabe qual é? Do transe superficial? É que o médium fica na dúvida. O estado dele é tão consciente que ele fica na dúvida se aquilo é dele mesmo ou se é de um espírito. Percebe? Quer dizer, a dificuldade, ou assim, o aspecto negativo do transe superficial é essa dúvida que ele tem. Tá? Então eu diria que não é propriamente uma coisa ruim, é a dúvida que ele tem. Agora vamos à questão do transe profundo. Você queria falar alguma coisa? Desculpe interromper um pouquinho, Eliomar. É que a nossa companheira Ediane Souza, ela é apresentadora aqui do programa Entrevistas e Variedades, aqui da Rádio Espírita Capixaba. Ela fez um comentário. Ela pergunta a você o seguinte: um dia ela estava em um lugar com várias pessoas e viu um jardim. Depois o médium falou que o jardim não existia, que só alguns médiuns que conseguiam percebê-lo. Aí foi que ela notou que não existia mesmo no plano material. Isso é um tipo de transe? Deixa eu ver essa pergunta de novo, que eu não entendi bem não, Graça. Um dia eu estava em um lugar com várias pessoas e vi um jardim. Depois o médium, quer dizer, então teria um médium perto dela, falou que o jardim não existia, que só alguns médiuns que conseguiam percebê-lo. Aí é que eu fui notar que não existia mesmo no plano material. Sim, se ela percebe um jardim, tá certo? Que não está no plano material, como ela falou. Está na mente dela, tá certo? Isso pode ser apenas uma imaginação. Mas na medida em que ela diz que outras pessoas, médiuns, percebem a mesma situação, aí a gente já está indo mais para o lado do transe. O que leva a gente a entender que ela estava num transe e quem entrou em transe e na mesma faixa de sintonia viu as mesmas coisas. Agora, com muita frequência, no mesmo ambiente, um médium vê uma coisa e outro vê outra. Por quê? Porque isso pode não ser nenhum fato real. Isso pode ser uma ideia, podem ser imagens de um determinado espírito. Tem hora que o médium diz assim, eu estou vendo isso assim, assim. Ele já está em transe, entra na sintonia com determinado espírito, e o que está na mente daquele espírito passa a vir para a sua mente. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes o médium se vê num lugar, num hospital, alguma coisa, ele fala, eu acho que eu estou vendo um hospital, e tem gente que fica pensando que ali naquela casa espírita, naquele ambiente daquela reunião, tem um hospital com aquela... Não necessariamente. Imagina um espírito que desencarnou e a mente dele está presa ao instante da morte, lá no hospital, de uma forma muito angustiante. Quando ele entra na sintonia com o médium faz o transe. É a porta obrigatória. Há uma sintonia mente a mente do espírito com o médium. A partir daí o médium começa, é como se ele lesse a mente do espírito. Aquelas ideias que estão na mente do espírito, o médium passa a captar. Então, de repente, aquilo que está na mente do espírito, com aquelas cenas que vão e voltam, ele está preso, o médium começa a ver a mesma cena.
Tem médiuns, por exemplo, que começam a chorar e a lágrima não é dele. A lágrima é dele, fisicamente é dele. Mas o médium não está triste. Ele não está triste. Tá certo? Mas ele entrou na sintonia com um espírito que está vivendo uma grande dor. Então ele começa a passar, né, de forma até orgânica no corpo dele, coisas que não são dele. Por isso que médium é chamado, muitas vezes assim, o sujeito é meio esquisito. Por que o sujeito é esquisito? Você já imaginou? Um indivíduo que está num lugar, todo mundo está alegre, daí a pouco ele começa a chorar e não sabe por quê? Não é verdade? Por causa de uma sintonia dessa? São coisas desse tipo. Leomar, agora você analisa para a gente o grau profundo, né? Diz para a gente, né? Como é que você acha que é o grau? O profundo, né, o chamado sonambúlico, o médium faz um transe de tal maneira que o espírito passa a se comunicar através dele, ou se for anímico, também, porque precisa lembrar que o profundo não é sempre mediúnico, pode ser anímico. Por exemplo, um sonâmbulo natural. À noite ele se levanta, vai na geladeira, volta, conversa, fala algumas coisas, volta para dormir. No outro dia você pergunta para ele, você lembra daquilo assim? Não lembra de nada. Se você acordá-lo daí a meia hora e perguntar se ele não lembra de nada. Ele fez um transe profundo, sonambúlico, tá? Fez um transe sonambúlico. Então ele não lembra. Se ele faz, nesse transe profundo, ele entra em sintonia com uma entidade, o espírito vai escrever, ou vai falar, ou outras situações que possam ocorrer. Quando ele sai do transe, ele não lembra de nada. Esse é o transe profundo. Tá? Bom, se tem o transe superficial, onde ele lembra de tudo, sabe de tudo que se passou, né, tem consciência. E o outro, ele, como se diz assim, ele apaga. Né? Quando ele volta, ele não tem a memória daquilo. Existe um outro estado que é o intermediário. Só que nós queríamos ainda falar uma coisa sobre o profundo, sabe, Graça? Que é preciso orientar. É que quando o médium faz o transe profundo, tá? Ele pode achar que ele não tem culpa nenhuma do que aconteça, percebe? Porque ele estava inconsciente. Então aqui é preciso fazer uma observação sobre essa questão. Entendeu? Nós precisamos fazer uma observação sobre essa questão. Por quê? Porque o fato do indivíduo não se lembrar, o fato dele não se lembrar do que aconteceu, não significa que ele estava inconsciente. Esse ponto é fundamental, viu, Graça? Parece que você tem uma pergunta aí, vamos lá. Não tem não, pode continuar. Pode continuar. Então tá. Então vamos lá. O médium entra em transe, ele é médium sonambúlico, faz transe profundo. Quando a entidade se manifestou, resolveu dar um soco na mesa, gritar, fazer e acontecer. Quando ele sai do transe, você fala para ele que aconteceu tudo isso e ele diz assim, eu não tenho culpa, que eu sou médium sonambúlico, eu sou inconsciente. Não, isso não funciona. E nós, nesses 35 anos que a gente está em reunião mediúnica, tivemos a oportunidade de ver muito bem que isso realmente não faz sentido. Quando o médium é educado, se ele entrar num transe profundo e o espírito quiser fazer coisas inconvenientes, ele não deixa. Ele não lembra do que aconteceu. Quando ele volta do transe, ele não lembra do que aconteceu. Ele não lembra o que o espírito fez. Ele não lembra que ele controlou o processo. Mas ele não deixou o espírito fazer o que bem entendesse com o seu corpo. Então é preciso entender bem isso. O transe profundo não significa que o médium fica inconsciente. Ele não se lembra do que aconteceu. Fala, Graça. Não, por isso você está comentando aí, é por isso que a gente tem que lembrar que o médium precisa realmente estudar muito, né, Leomar? Muito, porque como é que ele vai, na hora que o espírito quer fazer alguma coisa, ele vai ter que fazer? Não, ele tem que educar. É por isso que existe educação mediúnica, para o médium saber o que pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve. Corretamente. A educação mediúnica é fundamental.
Porque agora aí nós tocamos num outro ponto, que fica paralelo ao transe, questão do desenvolvimento e educação. Até um tempo atrás, até porque o livro dos médiuns usa essa expressão, usava-se muito a palavra desenvolvimento mediúnico. Não que ela esteja desatualizada, esteja errada, mas hoje se usa preferencialmente a palavra educação mediúnica. Não é? Porque você pode desenvolver a mediunidade como alguém que desenvolve fisicamente. Você pode se desenvolver fisicamente, ir para uma academia e, através de exercício, desenvolver uma condição e passar a usar essa condição para dar soco nas pessoas, para agredir. Não é verdade? Agora, você pode desenvolver essa capacidade e usar essa força de uma maneira harmônica, adequada. Então, há uma diferença entre desenvolver e educar. Não é? O médium educado, ele desenvolve as suas possibilidades, ele aumenta as suas possibilidades, mas ele se educa. Então, ele não fica à mercê das entidades. Elas não fazem com ele o que elas bem entenderem. Agora, se o médium não se educar, e educar não é só uma questão de estudar, é uma questão de se aprimorar, principalmente do ponto de vista dos sentimentos, é a evangelização do médium, a auto-evangelização. Se ele não fizer isso, se ele não crescer moralmente, ele não fica com condições de impor equilíbrio diante de determinadas situações. Então, ele fica à mercê de certas entidades. Aí entra a questão, Graça, do poder moral, da força moral. Né? É a reforma íntima, é o esforço que ele faz de crescimento no bem. Então isso vai dando a ele umas condições de tal maneira que, se antes entidades podiam fazer e acontecer com ele, a partir daquele momento não fazem mais. Isso aí é o quê? É o controle da reunião, é o controle dos mentores espirituais? Em parte, mas em parte é do próprio médium. É a educação mediúnica que faz isso. Vamos continuar agora, Eliomar, mas você tem mais alguma coisa para falar? Mas o intermediário, já falou não, intermediário? Fala um pouquinho então do intermediário para a gente. Não, é só lembrar que se você tem um transe superficial, onde você lembra tudo, tem um transe profundo, onde você não se lembra, mas não está inconsciente, você tem um transe intermediário, fica entre o superficial e o profundo. Nesse, há uma semilucidez. O médium lembra, mas não com a mesma nitidez. Ele tem uma consciência do que se passa, mas não de uma maneira tão lúcida. Entendeu? É um estado intermediário. Tá? Aí tem vários graus aí dentro. Entendeu, Graça? Mas eu acho que hoje, para a nossa conversa, acho que a gente poderia ficar por aqui com relação a essa questão. Hoje nós já estamos... Você gostaria de analisar outros aspectos, Eliomar? Que aspectos você gostaria de analisar agora com a gente? Quanto à sua natureza, né, do transe, o que você teria para falar para a gente? Bom, com relação à natureza, né, nós vimos os graus. Né, você tem o superficial, intermediário, profundo. Agora vamos ver com relação à natureza do transe. Gente, quando nós estamos falando isso, é baseado no livro do Palhano. Sempre lembrando que nós estamos fazendo uma homenagem a um livro do Palhano chamado Transe e Mediunidade, onde ele tem mais do que o transe, ele não trata só disso, mas ele vai tratar do transe. E o médium precisa, quem é dirigente de reunião, quem lida com a mediunidade, precisa ter essas informações. Aí o Palhano vai lembrar que, quanto à sua natureza, o transe tem duas possibilidades. É o transe de natureza psíquica e o transe de natureza biológica. Fala um pouquinho da psíquica para a gente. A psíquica, a natureza psíquica, é o equivalente ao que Kardec chamou de efeitos inteligentes. Há um transe em que o que existe é uma dissociação dos centros psicossomáticos, né, dessa área cortical. Já tem uma inibição cortical mais ou menos acentuada
são os chamados efeitos inteligentes. Aí você inibe alguma área, e você tem a psicofonia, você tem a psicografia, você tem a vidência, você tem a audiência, tá? Esse é o transe de natureza psíquica. E tem o transe de natureza biológica. O transe de natureza biológica é o chamado transe de efeitos físicos. A maioria dos médiuns não faz transe na área biológica. Como é que seria esse transe? Bom, o transe na área biológica, né? É claro, nós temos aqueles casos assim notáveis, como o Peixotinho, Júlio César Grande Ribeiro e outros, que faziam transe na área biológica, e aí tem a ectoplasmia. O que é ectoplasmia? É o fenômeno de materialização. Tá? Fenômeno de materialização. Tá? Então, esses médiuns são muito raros hoje. Na verdade, são muito raros. Quais os médiuns que fizeram isso, Leomar? Quais foram os médiuns que você falou em Peixotinho, né? Que tem o fenômeno de ectoplasmia. Como é que seria isso? Fala pra gente, explica um pouquinho mais. Bom, vamos lembrar então da história do Espiritismo. Como é que o Espiritismo começou? Se o Espiritismo começasse com psicografia e psicofonia, provavelmente não teria acontecido nada. Os espíritos sabem disso. Então, o Conan Doyle, quando vai escrever sobre a história do Espiritismo, fala que ocorreu os chamados rufar dos tambores. Rufar dos tambores. Como é que você chama a atenção de uma população para um evento? Uma banda que vai passar com um carro alegórico. Você bota o que na frente? Você bota os batedores, né? Então vem aqueles instrumentos próprios, né, que você tem nas paradas, não é? Exatamente. Então vem os batedores na frente, anunciando o seguinte: lá vem uma banda passando aí, não é? Eles só vão fazendo barulho, não é? E fazendo aquele barulho para chamar a atenção. Mas o restante do desfile e o que mais se quer realmente mostrar vem depois. Então os espíritos fizeram algo semelhante a isso. Para chamar a atenção, no início tinha que ser efeitos físicos. Como é que o espiritismo começa? O espiritismo é apontado o seu início num fenômeno de efeitos físicos lá em Hydesville, nos Estados Unidos. Os raps. Quer dizer, aquelas pancadas. Tinha que ser de uma maneira assim, né, que chamasse a atenção. Como é que Kardec foi alertado para o fenômeno? Como é que Kardec foi atraído para o fenômeno? Exatamente através das mesas girantes. Se a pessoa fosse uma mera psicografia, não chamava atenção, não é? Teve que ser fenômenos de efeitos físicos. Posteriormente a isso, vieram outros médiuns, porque era uma época de pesquisa. William Crookes e outros pesquisadores, Aksakoff e tantos outros, precisavam fazer pesquisas. E aí surgem os médiuns de ectoplasmia. O que seriam os médicos de ectoplasmia? São exatamente esses médiuns que conseguem liberar o ectoplasma. Eles entram no transe em condições especiais e liberam uma substância do próprio organismo. Na verdade, o organismo estaria, havendo uma dissociação biológica. Do mesmo jeito que é uma dissociação psíquica no fenômeno de efeito inteligente, você tem uma dissociação biológica no chamado fenômeno de efeitos físicos. O corpo do médium, quer dizer, o corpo de qualquer pessoa, é constituído de células, né? Começa a ocorrer uma dissociação a nível celular, de dentro para fora. Mas quando você tem uma dissociação de nível muito intensa, como a do Peixotinho, vou aqui lembrar rapidamente, o Peixotinho, ele era um médium de efeitos físicos tão extraordinário que ele liberava tanto ectoplasma que comunicavam-se às vezes 5 entidades de uma vez. Você já imaginou o que é? Um médium lá numa cabine, não é? Médium numa cabine, libera ectoplasma,
5 entidades se comunicam ao mesmo tempo, cada uma falando de um assunto, tratando de uma situação, um cumprimentando, o outro fazendo não sei o quê, coisa desse tipo. É um fenômeno, eu, por exemplo, não presenciei esse fenômeno do Peixotinho, eu cheguei a presenciar lá do Julinho, num nível menor. Mas imagina uma coisa nesse nível de um efeito inteligente. Aparecia o rosto e também falava. O outro precisava falar, estocar, então ele materializava o braço, mas não materializava o rosto, e assim por diante. Mas é um fenômeno realmente extraordinário. Só que numa situação dessa, o que acontece? O médium vai se desmaterializando, na medida que ele vai cedendo essa energia. As fotos clássicas que nós temos da materialização, o ectoplasma sai pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos. Mas quando ocorre uma saída intensa do ectoplasma, mesmo, aí o médium vai desmaterializando tudo. Então houve uma pessoa que pediu permissão aos espíritos, nesse dia que houve essa comunicação de 5 espíritos, quis ir lá ver como é que estava o médium. E foi autorizado que ele chegasse. Quando ele chegou na cabine onde o médium estava deitado, que ele bateu a mão para sentir como é que estava, só tinha a roupa do médium. Eliomar, nesse momento que o médium está liberando esse ectoplasma, a gente colocar a mão no médium assim, sem avisar, é perigoso? Muito perigoso e muito inadequado. Aliás, nós não deveríamos tocar no médium nem nas reuniões comuns nossas mediúnicas. Tá? Nós não deveríamos tocar no médium. Quando ele está em transe, tocar nele, inclusive, pode dar efeitos muito inadequados. Até porque não deveria de forma alguma acontecer, tá certo? Não há justificativa para esse toque. Mas em médiuns em transe, e ainda mais de ectoplasmia, você só pode fazer se pedir permissão aos espíritos para que eles o preparem para isso. Porque senão você pode levar sérios prejuízos para ele. Tá certo? São coisas que o tempo foi mostrando e as pessoas precisaram aprender, né, Graça? Agora fala um pouquinho para a gente, Eliomar, não sei se nós já estamos passando um pouquinho da hora, se a gente vai parar aí nesse momento ou se a gente continua pelo menos um pouquinho mais. Fala para a gente um pouquinho. Seja melhor parar, porque já passamos um pouquinho do horário, né, Eliomar? A gente podia parar e a gente pode continuar outro momento, né? Complementar, né, um pouquinho. Eu só... Graça, como a gente já está com 11 horas e 5 minutos e o nosso programa vai de 10 às 11, eu acho que nós teremos que nos disciplinar. Mas nós ficamos de ver, Graça, ainda há uma parte muito importante da gente analisar, que é o transe patológico, tá certo? Nós vamos ter que falar muita coisa sobre o transe patológico, tá certo? Nós vamos ter que falar do transe espontâneo e falar do transe provocado. Então eu acho que pelo tempo é melhor a gente parar aqui e deixar para que o nosso programa, no próximo segunda-feira, se Deus quiser, a gente fale sobre essas questões. Tá? Mas você tem uma pergunta aí de algum de um telespectador? O que seria? Eliomar, aqui o Francisco do GEAI, ele está dizendo o seguinte, aquela energia vibrante, intensa, envolta à mente, seria a iniciação do transe no processo fenomênico? Aqui eu tenho dificuldade de entender o que ele quer dizer com isso. Aquela energia vibrante, intensa, em volta à mente. Aqui eu não sei o que ele quer dizer com isso. Teríamos que ter mais... Eu posso responder algo que não sei o que ele está perguntando. Aquela energia vibrante, intensa, em volta à mente. Não dá para saber o que ele quer dizer com isso. É uma pena, é lamentável, Graça. Mas não vai dar para responder, porque eu não sei o que ele realmente está querendo perguntar com isso. Entendeu? O que ele quer chamar de energia vibrante, intensa, em volta à mente. Eu não sei. Da forma como está colocado aqui, Francisco, desculpe, mas não vai ser possível responder. Nós teremos que ter mais elementos. Eu não sei se ele está se referindo a fenômeno de efeitos físicos,
se ele está usando linguagem figurada para se referir a algum fenômeno da área psíquica. Fica difícil a gente responder. Infelizmente, pela forma, tal como está colocado aqui, fica difícil, né? Bom, antes da gente fazer nós terminarmos o nosso programa, nós gostaríamos de fazer aqui um comercial. Nós estamos aqui com um convite do Sexto CRE para todos vocês que estão nos ouvindo para participar da conferência aberta a perguntas com a companheira doutora Anete Guimarães, do Rio de Janeiro. Ela é psicóloga e pesquisadora lá, universitária, e o tema que ela vai falar é sobre reencarnação, mecanismo e aplicação na vida diária. A Rádio Espírita Capixaba vai transmitir ao vivo esse programa, diretamente lá do Teatro do Titanic, na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha, o Teatro de Vila Velha. Vai ser dia 10 de fevereiro, próxima sexta-feira agora, de 19h30 às 21h30. Haverá um momento artístico com o grupo musical Além das Vozes e Vanessa Miossi. Companheiros, não deixem de assistir, de participar dessa conferência. A entrada é franca, você pode estar lá. E a realização do 6º Conselho Regional Espírita e da Federação Espírita do nosso Estado do Espírito Santo. Vai ser imperdível essa conferência com a doutora Anete Guimarães, do Rio de Janeiro. Participe desse envolvimento, você pode participar, porque a maioria das pessoas gostariam de fazer perguntas, quem não é espírita, vai ser muito bom, gente. Participe desse programa, desse momento artístico maravilhoso, com o grupo musical Além das Vozes, e ouvir a doutora Anete Guimarães realmente é muito bom. Então, queridos companheiros, nós vamos então para o final do nosso programa, agradecendo muito a participação de vocês. Pedimos que esteja conosco novamente na próxima terça-feira. Daqui a pouco, né, Vamed? Essa programação vai estar no YouTube, quem quiser assistir, né? Quem perdeu o início pode pegar no YouTube daqui a pouquinho. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. O Eliomar gostaria de fazer as suas considerações finais, por favor. Não, é só lembrar então, Graça, para quem possa estar vendo o nosso programa pela metade, mais ao final, saber do que se passou, nós trouxemos para essa noite, para nossas conversas aqui, nosso bate-papo, né, considerações sobre o livro do Palhano, Transe e Mediunidade, falando sobre transe, fazendo uma abordagem bem superficial, para mostrar o quanto ele é corriqueiro e comum nas nossas vidas. Depois começamos a falar um pouquinho do transe relacionado com a mediunidade, mas, devido ao tempo, nós vamos deixar para a próxima terça-feira uma parte que é fundamental. Tá certo? É fundamental, porque nós vamos ter que começar a analisar principalmente o transe patológico. Né? Porque se o transe ele tem um lado positivo, que nós lembramos, que ele pode ser terapêutico e as pessoas buscam através de meditação, através de relaxamento, seja na yoga, seja através de um relaxamento tão natural que se faz numa casa espírita, ou numa igreja católica, ou num templo protestante, seja onde for, não é? As pessoas buscam esse nível de relaxamento que é terapêutico. Há também que se considerar o transe sob outros aspectos. E nós ainda teremos que falar um pouco mais sobre o transe provocado, que pode ser, inclusive, através de fármacos, que é uma coisa muito grave que a gente precisa conversar. Então, pediríamos ao nosso telespectador que nos perdoe, mas hoje não seria possível fazer essa abordagem, e a gente pretende fazer isso na próxima terça-feira. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo carinho que vocês sempre nos oferecem pela participação. Muito obrigada, companheiros. Uma boa noite a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Até já.